Fala, Rafael, tudo bom? Olá, olá, tudo bom, vereador? Tudo bem? Olá, todo mundo. Beleza. Pô, brigadão aí por topar bater esse papo com a gente. Obrigado você pelo convite. A gente está acompanhando bastante essas políticas públicas da área. E é importante debater para trazer mais ideias também, ajudar a discussão. É difícil, já é muita polêmica, né? Eu até, enfim, vamos começar falando do rodízio que está em vigor em São Paulo, que é muita polêmica aí, o pessoal está bastante questionando muito o fato de aglomerar no transporte público, né? Que é contra a recomendação do coronavírus. Como é que você tem visto isso aí? Então, fazer só uma pergunta rapidinha, né? Eu sou do IDEC, né, que é uma ONG de defesa do consumidor. Preciso ressaltar e destacar que ela é uma ONG suprapartidária, a gente debate com todos os candidatos, vereadores, com deputados, né? Então, a gente está aqui fazendo esse debate. E atuamos no âmbito nacional, né? Estamos acompanhando outras cidades também, posso até mencionar depois. E aqui em São Paulo, pelo Conselho de Transporte, que você mencionou até que eu faço parte, né? A gente está tentando arejar esse debate aí, né? Bastante difícil, a participação social sempre é difícil, e nesse período fica mais complexo. E aí a gente analisou um pouco a situação, ouviu outros exemplos e fizemos esse posicionamento. É uma medida difícil, né? Basicamente, todas as medidas agora vão ser bastante difíceis nesse período, é bastante complexo. Mesmo as cidades que adotaram lockdown, é um processo trabalhoso e polêmico. E a gente entende assim, não como uma crítica rasteira, mas é uma tentativa da prefeitura de avançar no isolamento social, que tem tido vários contratempos aí, com, na nossa visão, algumas falhas, né? Que talvez uma medida mais perto do lockdown, ou pelo menos uma restrição mais perto do lockdown para o transporte, seria mais eficiente. E eu diria que, assim, o que a gente vai ler, inclusive pelo foco na questão da placa, ela perde um pouco o foco, porque a discussão que tem que se colocar agora é o motivo de viagem, quem está saindo de casa, por quê, tentar garantir que as pessoas não saiam de casa, né, dar condições para que elas não saiam de casa. E a discussão que caiu para a placa, ela já virou uma discussão totalmente perdida, de comparar com o rodízio anterior. Então minha placa eu posso sair, então talvez a pessoa sinta-se no direito de sair porque está no dia do sim dela, né? Então a gente entendeu que perdeu um pouco o foco da discussão, né? Já começamos a ver os dados que a SPTrans e a SMT, a Secretaria, né, tem divulgado, mas na nossa visão, o ponto inicial para a gente, para todo mundo entender assim, o transporte, o meio de transporte, ele é uma atividade meio. A pessoa usa o ônibus para chegar em algum lugar. Então, se ela tiver que ir trabalhar, se ela se sentir obrigada ou precisar ganhar dinheiro ou alguma outra coisa, ela vai se deslocar. Então, as cidades, principalmente aí, que tentaram restringir o ônibus, o transporte coletivo, a população ia de outra forma, ela saía mais cedo, ela dava carona, ela às vezes até se expunha mais a risco, ela ficava mais tempo fora de casa, por exemplo, né? Então, impactar o transporte não é o meio de restringir deslocamentos, tem que garantir que a pessoa não precise sair de casa, né? E aí é a discussão do essencial e não essencial, que o rodízio até entrou nela pela óbvia urgência dessa discussão, né? Mas na nossa visão, o ponto melhor, a gente está até tentando dialogar com mais atores agora, né? O Ministério Público está investigando também o processo. Na nossa visão, na visão do Conselho de Transportes, a discussão tinha que estar se dando na essencialidade. Quem é essencial, precisa sair, vamos ver como que permite, até saídas emergenciais, né? Tipo, quem vai numa consulta ou quem vai fazer uma compra, né, para abastecimento próprio. E os não essenciais, vamos ver com eles o que precisa fazer para que eles não saiam de casa. Então, um foco nisso seria perto do lockdown. O lockdown tem muito mais passos, né? Mas um foco nisso, em quem tem que sair, quem não tem que sair e por quê, e aí manejar a situação. Eu recebi muita mensagem de gente que falava assim, poxa, meu turno começa num dia, termina no outro. Sim. Quem sai às 6 da manhã não está indo passear. Quem sai depois das 10 da noite também não. Então, em vez de fazer 24 horas de rodízio, estabelecer um horário durante o dia, com as exceções, seria menos pior. Outro ponto que trouxeram aqui foi o seguinte, o secretário, eu falei com ele, né, o Caran, aí ele Caramba. me falou o seguinte, falou, Caio, a demanda do transporte em época normal, somando trem, metrô e ônibus, dá 9 milhões de passageiros por dia. No período do isolamento, está com 2 milhões e 400 mil mais ou menos de 3 milhões, segundo ele disse. Então, se aumentou de 10% a 15%, é um aumento que a gente tem condição de oferecer mais frota, mais carro, mais frequência,
para evitar aglomeração. Eu falei, poxa, mas por que vocês não apresentam esses números antes e comprovam isso na prática? A semana inteira teve aglomeração, então não para em pé. O que você acha disso aí? Aí toda essa discussão da SP-Trans, que para a gente no conselho, para mim, né, como IDEC, também avaliando outras cidades, foi um erro até mais grave do que a questão do rodízio. Porque, até por um ponto bom da SP-Trans, Caio, a SP-Trans, ela tem uma quantidade de dados com GPS. A SP-Trans, para quem não sei se todo mundo sabe, além do GPS do ônibus, tem um GPS na catraca. Então, quando você passa no ônibus, a SP-Trans recebe a informação do local que você começou o seu percurso ali, teoricamente, né, no ônibus. E com isso ela consegue fazer simulações de onde você entrou, onde você sai do trabalho todo dia, onde você volta para casa, né? Com a entrada e saída, seu percurso. É uma pesquisa enorme. Então, ela tem isso, ela tem o GPS do ônibus também, e ela tem o Mobilab, que é um laboratório que trata esses dados e tem lá painéis de cruzamento de dados já super avançados, com um histórico aí de quase 8, 7 anos. Então, assim, a SP-Trans, ela tem uma quantidade de dados descomunal. É bom exemplo no mundo, assim, não é pouca coisa o que a SP-Trans tem. E aí, agora no caso da Covid, até a gente acompanhou no começo, tentando criticar e tal, a SP-Trans batendo cabeça, tomando decisões simplistas, né? Então, até aqui, ó, começou lá pro dia 19 de março a quarentena na cidade de São Paulo, né? Com Covas, Léo Dória, prefeito e governador anunciando. 10 dias depois, a SP-Trans anunciou que ia usar o domingo, o horário de domingo, que é o horário menor, né? Cerca de 30% menor. Só que o domingo não precisa pesquisar muito para saber que é uma demanda totalmente diferente. Tem demanda de lazer, tem muito mais trabalho funcionando, não é uma demanda igual à da pandemia, né? Que a gente está vivendo agora. E aí a gente criticou na época e tal, e aí só em 6 de abril que a SP-Trans anunciou que estava usando dados do GPS. Então, quase 25 dias depois, ela começou a usar um dado que ela tem há anos e anos e já tem equipe trabalhando. Então, essa batida de cabeça que para a gente é uma falha muito grave, né? E a gente tentou entrar em contato com o pessoal do Mobilab, ver como a gente podia ajudar, tentar expor, a gente até conseguimos agora um dos dados para a gente poder também fazer umas análises daí na semana que vem. E aí outra surpresa foi que no dia 9 de maio, a SP-Trans anunciou que para evitar lotação, os fiscais de terminal iam liberar o ônibus quando tivesse gente. Então você tem um monte de dado e vai deixar um carinha ali na rua que não tem dado nenhum fora o que ele está vendo ali na realidade na hora. Então é uma bateção de cabeça absolutamente grave. A gente tem tentado questionar a SP-Trans, né, de por que ela não usa a quantidade de dados que ela tem. E aí gera um pouco disso, né? Gera lotação, vários dias com relatos lá no Terminal Santo Amaro, Terminal Cidade Tiradentes, umas reclamações. E a gente falando, gente, a SP-Trans tem muita capacidade para resolver isso, não é pouca, não é? Óbvio que trabalhar o dado tem várias questões, tem que ir também medindo sempre, nunca ia ficar perfeito, mas essa bateção de cabeça pública e até em desacordo, às vezes, com o secretário metropolitano, né, o Baldi, chamou para a gente, na verdade, mais atenção até do que o erro do chamado rodízio, né? E é bastante grave, né? Poxa, a gente tem ainda algumas isso... demandas até de... Mas, Rafael, isso que você está falando é muito legal. Eu não sabia, pô, eu sou vereador, estou próximo de vocês aí, e eu não sabia que a SP-Trans tinha controle da catraca desse jeito. Então, ou seja, a política pública baseada em evidência poderia ter sido feita, ela pode ser feita. Poderia, não, completamente poderia. E até a gente criticou um pouco no começo, até em outras cidades também, que tem sido jogado muitos números, né? Ah, caiu 20%, caiu 30%. Tudo bem que ele é um indicador de para onde está indo, né, as pessoas, mas é importante ver essa avaliação, porque não é padrão pela cidade, né? Você tem aí 1.300 linhas, as mudanças certamente são muito diferentes, e aí esse dado é exatamente para você ver isso. Ah, que horário que está mais grave nessa linha aqui ou não. Aí fazer, claro, trabalhos também regionalizados, né? Tem aí as 8 áreas que a cidade tem, mas não justifica essas soluções simplistas de tirar as linhas que não operam no domingo, o fiscal lá ele libera a hora que ele achar que tá bom, e isso pra gente que é bastante, até assim, deprimente, porque a SP-Trans já tem esses dados, já tem há bastante tempo, tem histórico até de mexer algum desses dados, né? Claro que não o dado bruto, mas se você pedir por lei de acesso à informação, que é uma coisa que a gente usa bastante, tanto no IDEC quanto no Conselho, você recebe lá tabelas de pontualidade da linha por dia. Então,
A gente tem até tentado ver formas de agilizar isso para melhorar a fiscalização do serviço. Mas é isso, é uma questão de estar questionando a SPTrans por que ela não está usando esses dados, né? Porque demorou tanto para divulgar. E estamos também tentando tabular uns dados para mostrar um pouco mais da realidade, até para qualificar a discussão, podemos encaminhar para os vereadores, né? Mas o problema é que essa questão do rodízio acabou tomando um pouco a pauta, né? Agora está, e aí, até pelo lado bom, né? Jogou para o ônibus também a discussão, que é de fato o mais estrutural da cidade. Mas é isso, a gente tem muita capacidade, até muito mais do que outras cidades do Brasil, né, em São Paulo, de fazer um trabalho bom, bem feito e até servir de exemplo, né? Poxa, que legal, tá vendo? É muito bom. Eu agradeço mesmo você estar na live com a gente, porque tem esse lado técnico, né, dessa estrutura gigantesca que é o transporte coletivo público na cidade, na metrópole. E a gente não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que o controle da catraca também era monitorado, era georreferenciado. Eu achei que era só do GPS do ônibus. E aí tem várias perguntas que as pessoas fizeram para mim e que eu acho que você podia ajudar a gente a responder. Perguntaram, por exemplo, o que você alteraria no rodízio se você cancelaria e mudaria a política como um todo, fazer ajustes, faria ajustes? Que faltou planejamento. Você acabou de dizer que está evidente, porque não usaram as próprias informações que existem para embasar. Quais as opções ao uso do carro e por que está tendo aglomeração de pessoas no transporte público, se o número que o Edson Caran me passou, e olha, aqui eu vou fazer publicamente isso. O Edson Caran é um secretário que sempre que eu procuro ele me atende, ele responde, ele é super educado, então assim, a gente não pode ficar só metendo o pau, ele é um cara que é aberto, recebe todo mundo, já fui lá com o Daniel Gucci, já fui lá com você, ele é um cara que é aberto, então, devendo de discordar da política pública, a gente respeita o profissional. Ele me disse isso, Caio, são 9 milhões por dia geralmente, e agora está sendo 2,5 milhões. Você concorda com esse número? Se ele é verdadeiro, por que está tendo aglomeração? Indo no começo, como eu falei, a nossa ideia, claro, tem vários debates a se tomar, até não depende só do Caran, a decisão, muitas vezes, mas o rodízio, né, a restrição, ela deveria ir, que nem eu falei no começo, fazer um debate, analisar com a Secretaria que cuida do trabalho, lá com a Aline Cardoso, quais as funções que são essenciais, e fazer a restrição por função e não por placa, que acho que é um caminho que naturalmente está indo até por causa do rodízio, como eu falei, né? E aí, enfim, entendo o trabalho pelo rodízio, talvez porque o rodízio a CT tem uma experiência em tratar com isso, não sei se isso pesou muito, mas pelo cadastro da placa, né, que as radares pegam a placa, você conseguiria cadastrar a placa trabalhador essencial, claro que não no dia 1 da quarentena, mas com 2 meses teria dado para... Acho que até avançaram nesse caminho, né? Não é puramente uma crítica. Antes só de falar da lotação, um ponto importante que eu não mencionei, aí tem a pergunta, as alternativas para o carro. Isso é outro ponto que aí o Brasil como um todo tá atrasado do que a gente tem visto até em outras cidades, não só da Europa, que sempre é o exemplo, mas da própria América Latina, né? Tem o exemplo de Bogotá, que está investindo em estimular os outros meios de transportes. No caso aí, para ser mais direto, a bicicleta e o pedestre. A gente tem em Nova York, por exemplo, abrindo ruas para que o pedestre não se aglomere nas calçadas também, porque tem calçada lotada que pode ter aglomeração. Bogotá fazendo ciclofaixas temporárias. E aí também é curioso que São Paulo até tem a capacidade, porque tem as ciclofaixas de lazer, era só adaptar o procedimento que já tem uma expertise dentro do órgão também. Paris começou com as temporárias e agora hoje eu estava vendo no Twitter o responsável lá de transportes já colocando concreto para ficar definitivas as ciclofaixas, porque é um meio de transporte que, óbvio, não tem aglomeração, além de todos os benefícios, sustentabilidade e tal. E aí já com a ressalva, é claro, de que não é que a gente acha que a bicicleta é a solução, né? E exatamente o ponto é esse. A solução é a pessoa ter opções para se deslocar, né, integrar a bicicleta com o metrô e um trem, com o corredor, num dia que ela quer ir de ônibus, vai de ônibus, mas ela ter essa troca para ela poder escolher. Inclusive, não só na pandemia, tá? Isso é uma diretriz para sempre. Mas aí o que estaria mais atrasado São Paulo é as questões de pedestres e de ciclistas, né? E como eu falei, a cidade tem experiência nisso, até em ruas abertas, tem experiência acumulada também para fazer isso, e poderia, óbvio, ajustar, ver onde está com essa demanda e ter um planejamento. Quem tem isso no Brasil é que não está sendo nem debatido isso.
E hoje de manhã eu participei da reunião do Fórum de Secretários de Transportes e alguns levantaram, pô, precisa se atentar a isso também e tal. Né? Tem outro problema que eu posso falar das outras cidades do Brasil que envolve os recursos, né? Mas, sem dúvida, a bicicleta e o pedestre poderiam ajudar a reduzir um pouco a aglomeração. E quanto à bicicleta, outro exemplo de Paris que saiu essa semana também, eles estão financiando compra de bicicleta para quem não tem. E aí é um programa parecido com o que a gente tem também já aprovado em São Paulo, que é o Bike SP, que é de financiamento ao ciclista, né, que passou pela Câmara. E mesmo com a São Paulo tendo experiência, que eu falei, em rua para pedestre, em rua para ciclistas temporários, em incentivo ao ciclista, nenhuma dessas propostas são nem colocadas na discussão, né? E claro, não é para a cidade inteira, é para ver onde conseguiria se adequar, começar alguns testes, né? Mas é bastante atrasado, bastante triste ver essa morosidade, né? De não avançar nas opções. E aí as aglomerações. As aglomerações, elas têm muito disso, de que a demanda, ela pode estar meio variada nesse momento, a gente está para analisar esses dados, de que é difícil ter um padrão, né, porque empresas vão saindo, pessoas vão mudando e tal, mas, como eu falei, a SPTrans tem uma capacidade de fazer essa fiscalização por dia para ir corrigindo, né, e aí tem um ponto também que está levantando, que aí já é uma comparação com outras cidades, que é uma crítica que a gente tem feito meio que estrutural agora. O sistema de transporte no Brasil, ele ainda é muito baseado no usuário pagando sua passagem. Via de regra em várias cidades, São Paulo começou a mudar isso, mas não mudou totalmente ainda. Então, as cidades que o usuário paga a tarifa, né, aí vai juntando, tem ali a receita, e isso que paga a empresa. Então, a empresa depende muito do pagamento do passageiro, e aí cai passageiro para a empresa é fatal financeiramente, estrategicamente, né? Então, por isso que a gente sempre defendeu, e todos os outros países do mundo, basicamente, desenvolvidos, têm fundos de transporte organizados, que a gente pode conversar um pouco mais para frente, mas o ponto é que, depender do passageiro, faz a empresa depender de ter pessoa para operar. Então, praticamente, ela precisa ter uma lotaçãozinha. Pode não ser superlotada, mas acaba levando a isso, mas a empresa depende da lotação. Então, todo o planejamento é feito nisso. Então, o momento que agora, com pandemia, absolutamente não ter lotação, muda um pouco essa lógica. E aí, inclusive, as empresas do setor, né, a ANTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transporte, ela pediu um auxílio financeiro para o governo federal e está com um programa lá, baseado em pagamento por custo do serviço, que aí já foge essa lógica de pagar para o passageiro. Em vez de cada pessoa pagar, a SPTrans, a BH Trans, enfim, cada uma define quanto custa para ter um veículo com motorista, com diesel, com os custos lá, e paga por esse custo, que aí você garante o funcionamento independente do ônibus lotado, né? Sendo bem direto, assim, bem resumindo todo o argumento. Então, para a gente, esse posicionamento, né, para a gente que atua na área, o IDEC, alguns outros parceiros federais que assinaram o posicionamento, né, o INESC, o ITDP, a gente entendeu que as empresas argumentarem isso agora mostra que, assim, o pagamento por custo, embora tenha dificuldade de fiscalizar esse custo, ele garante mais a qualidade que o pagamento do passageiro. O pagamento do passageiro, inevitavelmente, acaba estimulando lotação, e aí o contrato de São Paulo já mudou isso agora, né? Tem algumas falhas no contrato, mas teve esse avanço bastante positivo. E a gente também está tentando entender com a SPTrans, porque ela já anunciou uma mudança para acelerar essa mudança que o contrato previa, e com algumas questões ali, com os ônibus parados e tal, mas, como eu falei, São Paulo tem uma posição já um pouco de avanço em relação a isso. Mas, basicamente, é isso. O pagamento do passageiro que predomina no Brasil ainda, e é o que é operado em São Paulo, né, até mês passado, ele gera um planejamento que estimula isso. É difícil romper de uma hora para outra essa lógica, né? A gente está vendo agora várias cidades tentando mudar um pouco Explica para quem está vendo, em que medida isso atende o interesse público. Eu concordo com isso, mas isso não é intuitivo. As pessoas sempre pensam assim, quem usa que pague, né? E se você... Só que já não é assim, porque o subsídio todo mundo paga, e tem um subsídio bilionário por ano. Explica qual que é a lógica, por exemplo, de um bairro mais afastado ter garantido a oferta do ônibus, ainda que só 2 pessoas usem, numa zona rural, lá no fundão da Zona Sul, etc. Porque essa lógica que você está explicando, as pessoas não entendem, mas elas reclamam. Pô, lá no terminal Cidade Tiradentes só tem ônibus velho, sucateado e tal, e no centro expandido, que roda mais cheio, tem ônibus novo.
Esse ponto para o IDEC, até no Conselho tem debatido isso, para a gente é central, né, que é o dinheiro envolvido no sistema. A lógica de passageiro, pagar passageiro, começando por aí, pagar passageiro, ela foi criada com o intuito de que, com isso, a empresa iria buscar formas de atrair mais passageiro, iria ser um estímulo para ela atrair pessoas para o transporte coletivo numa lógica de tirar do transporte individual, que eu vou explicar isso depois. Mas, como o serviço é regulado e tem várias dificuldades, e, enfim, falta de incentivo e tal, isso se tornou, na verdade, estímulo à lotação, que nem, né, a gente tem apontado e avaliado em todas as cidades com esse padrão. Então, isso que é a mudança de pagamento por custo, que aí tem todo o trabalho de fiscalizar o custo, avaliar notas fiscais, enfim, como está sendo medido isso e tal, que é um trabalho que tem que ser feito e é muito complexo também, né? É um trabalho que a gente está começando até com algumas entidades a avaliar isso. Mas aí o ponto inicial também que está falando é que não é só o usuário que tem que pagar, que é o que você colocou. Porque a gente defende um fundo de transporte? Basicamente porque o usuário pagando, né, começando por aí, ele vai bancar todo um sistema que vai ter que ter qualidade, tem que ter rastreio GPS, então é um sistema que é caro, né? Tem todo o risco aí, que nem eu falei, dos erros de custo, mas essencialmente vai ser caro. E aí o usuário pagando, ele vai estar arcando com todo o custo. E efetivamente, toda a população se beneficia do transporte coletivo. E esse é um ponto que eu sinto que falta aprofundar e falar mais. Eu fui até no evento lá que Porto Alegre debateu a criação de um fundo, e a população falou, mas ninguém mais quer usar ônibus, a gente quer usar aplicativo e tal. Mas uma cidade, na casa de milhões de habitantes, São Paulo tem, na Grande São Paulo, 22, né? A cidade não vai se organizar, se estruturar com qualidade baseado no carro. Eu sei que o carro tem todo o costume, a cultura do carro, e hoje, até vou falar depois, é mais fácil usar carro que transporte coletivo, mas felizmente ou infelizmente para quem gosta, é uma realidade que precisa ser modificada, né, com uma certa velocidade, mas com todo o trabalho que ela envolve, porque o carro ele é ineficiente, transporta uma pessoa em 10 metros quadrados, né, de um carro. A cidade não consegue ter eficiência viária, né, ter tamanho viário para aguentar esse deslocamento. O transporte coletivo e auxílios modos ativos, né, de bicicleta e pedestre, é uma necessidade. E todo mundo se beneficia pela redução de emissões de poluentes, pela liberação de espaço, redução de acidentes, né, de ocorrência de trânsito, porque tem menos motoristas dirigindo, e motoristas teoricamente profissionais, né, com mais capacidade. Então, são muitos benefícios financeiros de produtividade da cidade também, que é uma necessidade de se mudar. Por isso, né, eu costumo falar que a gente não inventou que é um direito social o transporte porque a gente quer, a gente gosta de ônibus. É porque as cidades e a sociedade precisam de transporte coletivo. Isso coloca como direito. E por isso que, a partir de agora, a gente tem que buscar formas de garantir esse direito, de baratear a tarifa, de homogeneizar a cobertura do transporte para que lá na periferia tenha e aqui tem. E a gente precisa, aí que é meio polêmico às vezes falar, mudar a realidade da cidade, mas também não está tão longe, né? E a gente começa já a ver em São Paulo, quando, por exemplo, ir para o centro, para muita gente, já faz muito mais sentido o transporte coletivo. Porque é ruim de parar o carro, é trânsito. Então, já está homogeneizado em muita... Até a classe média que usa mais carro, essa lógica de que ir para o centro, vale a pena ir de metrô. Então, a gente tem que gerar mais áreas na cidade com essa lógica e ir mudando. Eu também gosto de fazer uma comparação, para usar um pouco da cultura popular. Nos Estados Unidos, a gente tem uma histórica muito baseada no carro, né? O país fez programas de uso de carro, né? Depois da guerra, reconstrução e tal. E hoje, enfim, a meca do carro. Nova York e São Francisco são pontos fora da curva, que mantiveram e expandiram transporte coletivo. Então, se você vê seriados que se passam em Nova York, como Friends e como How I Met Your Mother, eles usam mais o transporte coletivo e táxi e vão andando para um lugar perto. Então, sem debater política pública, eles fazem isso porque para eles é culturalmente natural. Agora, se você vê Big Bang Theory, que se passa em Los Angeles, eles estão sempre de carro, um dirigindo, aí tem piada de quem dirige e quem não dirige, porque é uma lógica da cidade. Então, não é uma coisa da gente querer impor o transporte coletivo, a gente precisa mudar um pouco a cultura para uma coisa, no exemplo americano, aí mais Nova York e mais cidades europeias também, né? E como eu falei, o centro de São Paulo já começou essa mudança e a gente precisa acelerar e facilitar. A gente precisa tornar mais fácil para o usuário, quando sair de casa, falar, putz, de ônibus é mais fácil. Não querer impor uma vontade ou uma dificuldade.
Não, com certeza. As perguntas que a gente programou aqui você já respondeu naturalmente, porque pelo visto elas devem ser repetitivas, né? É, então você falou já da questão do impacto nos contratos das concessionárias de transporte, que, né, reduziu o passageiro, o custo dele não reduz, então demanda Uhum. suplementação. Você falou também da questão das opções ao uso do carro. Isso é uma verdade. Uma coisa que eu não me conformo, Rafael, é a 23 de maio não ter um corredor de ônibus. Ela tem uma faixa exclusiva para ônibus. É um corredor norte-sul, que se você faz um corredor, você tem o terminal Bandeira, que está no centro aqui, que conecta com o norte, e se você tivesse um corredor mesmo, e tem espaço para fazer a obra, para fazer tudo, Tem espaço. você conectaria o aeroporto de Congonhas numa opção muito mais barata do que um monotrilho ou um metrô que tem que fazer subterrâneo. E eu lembro que quando o Haddad fez as faixas exclusivas, gerou polêmica, porque, obviamente, para fazer a faixa você tira o espaço do carro. Mas eu acho que a gente está numa outra etapa agora. Eu acho que a gente já consegue enxergar que o ônibus, embora no Minhocão a gente vê a discussão da pessoa discutindo, a matemática não fecha, mas o ônibus, quantos carros um ônibus é capaz de tirar da rua? Com lotação baixa de 40 são 30 e tantos carros, né? Bastante. Tem aquela fotinho famosa, compara as pessoas no ônibus, em carros, mas é cerca de 30 a 40 carros no ônibus comum com lotação baixa, né? Porque a gente tem ônibus com. São 42 pessoas sentadas. E a lotação média que a SP Trans usa é 34, porque tem ônibus que não opera tão lotado. Mas certamente no centro é muito maior. Isso é um outro ponto que a gente debate também o financiamento, porque eu falei aqui do financiamento, né, para reduzir a tarifa e a operação. Mas tem todo um financiamento que no Brasil também é trágico, que é o de infraestrutura. E aí um ponto que a gente colocou também, até decorrente das discussões dos PACs, que mudou de nome, e pouquíssima coisa saiu para as Copas, né, a discussão lá da Copa e da Olimpíada. A Olimpíada até conseguiu finalizar um pouco mais, mas a Copa foi, nesse aspecto, né, da herança em infraestrutura, foi muito ruim. Porque a gente tem. O governo federal funciona numa lógica de empréstimo. E aí, se a cidade não conseguir comprovar a receita para garantir o empréstimo, fazer as contrapartidas, se enrola, demora e acaba não saindo do processo. Aí tem o VLT de Cuiabá, que não está pronto até hoje, o nosso monotrilho, que está nessa novela até hoje. E a gente defende que, quando for se organizar um fundo para o transporte, você faça uma parcela dele para a infraestrutura, que é um recurso menor, é um recurso de obra, né? Momentâneo, né? E o de operação ele é contínuo todo dia. Mas a gente tem que começar a fazer obra para transporte coletivo, algo que se chama de fundo perdido. Porque quando é para o carro, e aí todo mundo da NTP, órgãos mais antigos até que a gente, sempre usa, né, esse argumento. Quando é para o carro, o recurso sai super rápido. A ponte estaiada que o Kassab fez, que não, nem que o Kassab, outros fizeram, né? O Haddad fez a Itapaiúna, o Maluf fez várias, né? A ponte estaiada, que ficou mais famosa por ser um ponto turístico, ela é proibida para pedestre, para bicicleta e para ônibus. Só passa carro. E ninguém questionou na época o impacto no erário, porque a cultura e a cultura até organizacional da prefeitura funcionam para o carro e não funcionam para o outro. Quando vai fazer um corredor, mas o Banco Mundial não liberou não sei o quê, e aí o negócio não sai. Então a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de efetivar obras para transporte coletivo, e vou incluir também até para bicicleta, que são obras mais baratas. Tem que lembrar que aqui da Pedroso também teve uma baita novela para sair aquela ciclovia, denúncias e contratos esquisitos. A da Paulista também precisou ter umas acelerações internas para conseguir soltar, porque a CT não estava acostumada a fazer essa obra. Inclusive, quem fez a ciclovia da Paulista foi a SP Trans, porque a CT não tinha esse costume. Então, a engenhoca da prefeitura não funciona para liberar essas obras. Porque, claro, a gente sempre defende isso no IDEC, de redistribuir o espaço para fazer corredores, faixas exclusivas, mas ainda São Paulo precisa avançar bastante no estrutural, né, que é trilhos e metrô e trem. E aí várias opções, enfim, a se debater, mas a gente tem que avançar em todos esses formatos. E um ponto que aí seria até mais simples, mas se torna complexo, que é a integração disso. Tem que ser fácil de você chegar no terminal, tem que ser fácil ter um bicicletário para você trocar, para você usar com facilidade, né? A gente pega exemplos de terminais inacessíveis, ou a própria linha 9 da CPTM, que é muito cheia por causa da demanda lá do Jabaquara, do Grajaú, da Zona Sul, mas o trecho da Marginal
ela é inacessível para quem está do outro lado da Marginal, ela é no canto, depois da Via Expressa. Então, são lugares que, embora muito ocupados, né, eu usava bastante quando trabalhava na Zona Sul, ela poderia ser muito mais integrada com o entorno, ter passarelas para quem mora lá no Morumbi, no Butantã. Então, esse é uma decorrência que, quando eu comecei a estudar o assunto, eu não levava muito a sério, mas é muito fácil o fato de que quem não usa não percebe essas coisas do espaço micro, do local ali, da facilidade de entrar, de sair, da segurança, da iluminação, da arborização, da cobertura de sol. E esse é um ponto que a gente está trabalhando ainda hoje com alguns exemplos, né? Vamos fazer um projeto bonitinho ali, mas que o padrão da prefeitura e do estado é aquelas obronas lá, cinza, fechou, entregou. A linha Lilás mesmo, do metrô, o que gastou de desapropriação para fazer a saída da estação com aquelas abóbadas de vidro, não sei o quê. Sendo que, era muito melhor você fazer uma entradinha simples, não gastar com desapropriação e fazer mais essa extensão de metrô, né? Esse foi um longo debate também, né? Mas aí também entra um pouco a lógica, né? Que você sabe que funciona ainda de grandes obras, de querer aparecer a obra, né? Ainda é um processo muito difícil. É muito difícil incidir nesse processo por causa disso também, né? Porque tem muitos interesses por trás deles que a gente não consegue debater devidamente, né? E, inclusive, só usando aí o exemplo do monotrilho, que está muito em voga também agora em São Paulo, foi um processo, né, que é difícil criticar, porque é uma infraestrutura hoje que vai atender milhares de pessoas, né? Mas no momento que ele foi proposto lá em 2008, foi uma troca do governo estadual que esse projeto surgiu como uma meca do nada, e vamos fazer. Atropelou um monte de secretaria que estava querendo debater o processo, e não estava nos planos anteriores do metrô. Não é uma coisa que o metrô organizou para fazer aquilo, né? Então, esses interesses ainda que se juntam à burocracia, né? Porque atrasou a obra aí também quase mais de 10 anos, né? Então, a empresa ainda da teve um Malásia, processo muito ruim. A empresa da Malásia que fabricava o ônibus para aquela bitola de trilho faliu, um negócio maluco, né? E é isso, porque envolvia uma coisa que o metrô não tinha expertise de fazer, né? O metrô tem expertise com um subterrâneo, com aquele processo lá que, enfim, que é o padrão em várias cidades do mundo. Por isso que eu ressaltei aqui, quando eu falei das ciclofaixas temporárias e tal, o fato da CET já ter testado o equipamento é uma expertise importante, que, como eu falei, está sendo subutilizada, né? Porque são coisas que já se testaram, já deve ter um monte de ata de registro de preço, de processos internos para fazer isso. E a gente tem visto, eu falei, não estamos tentando criticar, nem só destruir, mas a prefeitura ela tem sido tímida nas ações. Ela tem fazido feijão com arroz, aí fez um feijão com arroz polêmico agora essa semana, que gerou um debate que desvirtuou, mas que pode ser melhorado, em propostas novas que, como eu falei, muitas cidades do mundo têm feito. A gente listou lá no documento para a secretaria, tem Seattle, tem cidades europeias, Paris, Londres apresentou um projeto de ciclovias também hoje, inclusive, e a gente tentando debater, tentando apresentar, mas aí bate também na burocracia e fica essa timidez. E como eu falei no Fórum de Secretários do Nacional hoje, né, no Brasil, você tem visto poucas cidades debater alternativas assim. Eles ficam muito no feijãozinho com arroz e estão batendo cabeça, né? Ô, Rafael, vamos aproveitar, vamos ver umas perguntas aqui do pessoal. É legal que, assim, dá para fazer várias lives com você, porque a gente tem assuntos que são independentes da pandemia, né? São Paulo, todo mundo tem um interesse na questão da mobilidade, e você tem bastante o histórico, o IDEC atua muito nisso. Então, vamos responder algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. É bem legal, assim, estou vendo que tem um pessoal que deve te seguir, que entrou aqui na live, que tem informação. Então, por exemplo, o Lucian disse que metade das viagens de carro são de menos de 3,5 km. Ou seja, distâncias factíveis para intercalar andar, bike, ônibus, ou seja... Não fazer até 2,5 km. Esse é um problema que aí é muito polêmico que eu vou falar, mas o carro, ele é estimulado na cidade hoje. E a gente, óbvio que a gente tem todo o problema tributário no Brasil, que a galera reclama que paga muito imposto, mas comparado com outros países, o Brasil paga pouco pelo uso do carro. É caro para você comprar um carro, né, que aí tem até um recorte de renda, mas o uso do carro ainda é pouco tributado no Brasil, né, e tem dados, o professor Eduardo Vasconcelos, que é um mestre aí da mobilidade, trabalha com a NTP hoje, ele tem muitos dados mostrando o quanto no Brasil, às vezes, é mais barato ir de carro do que ir de ônibus. Não é de Uber ou de táxi, é de ônibus. Então, o estacionamento, o padrão ainda é ser gratuito. A área de Zona Azul, ela está meio aqui na zona centro-sul, né, sudoeste, um pouco em bairros comerciais, mas
tem muito pouco zona azul, e não é para ser uma cobrança extorquir os motoristas, mas é para fazer valer a pena usar o transporte coletivo, né? E aí também mudar um pouco. Tem um trabalho que vai demorar, que é o da mudança cultural, que já começou. A gente vê jovens querendo usar bicicleta, patinete, etc. Mas esse costume é isso, são distâncias percorríveis a pé. Não é que não gosta de transporte coletivo, você podia fazer isso a pé. E você está fazendo de carro, poluindo, gerando trânsito, né, se desgastando. E, enfim, que é um pouco da cultura, mas dessa falta de uma regulamentação mais propositiva. E eu vou te dizer assim, eu vejo que falta também uma questão da educação para o trânsito, né? Seja do pedestre, da bike, do carro. Isso a gente devia retomar. Lembro que lá atrás o Detran tinha aquela cidade do... Eu fiz. Tinha, lembra que tinha uma cidade do trânsito lá que você criança ia na excursão, aprendia a respeitar o semáforo, a sinalizar, priorizar o idoso, a pessoa com mobilidade reduzida. Enfim, a gente não tem isso hoje. A gente está acompanhando aí essa questão de muitas pessoas procurarem atividade de motorista pelo desemprego, não só de Uber, como entregador também de bike e de moto. Então, pessoas que não foram educadas para circular, sei lá, 70 horas por semana, e tudo isso gera impacto. Então, a gente precisa falar um pouco disso. Uma coisa que eu queria te perguntar, que estava aqui anotado para a gente perguntar, sobre a questão do rodízio e da pandemia, para a gente não esquecer. Certo. A primeira coisa, como você enxerga essa questão da lotação, aquelas fotos da CPTM, do metrô lotado, ônibus lotado, se a demanda geral caiu de 9 milhões para menos de 3 por dia? Então, muito disso, né, que a gente tem falado é porque a demanda geral era com metrôs superlotados, né? Era com ônibus com pessoas apertadas, né? Galera caindo na cabine do motorista ali, que, enfim, quem usa ônibus já vivenciou isso. E o metrô naquele processo quase igual do Japão, que tem que empurrar a galera para fechar, que nem fosse um pão, assim, no forno, não sei. Então, dá aquela realidade para o que a gente precisa ter hoje, que é aquela pessoa sentada na cadeira, cadeira vazia e a outra do lado, é um salto muito grande. Então, a gente ainda está passando por aquela dificuldade de garantir o financiamento que garanta uma realidade absolutamente diferente do que aconteceu. E aí também envolve isso, né, agora com o rodízio, né, que foi super recente, segunda-feira, mudou a dinâmica de mobilidade e a SP-Trans está vendo agora o que deu, né, então, enfim, imagino readequando todos os dias, né, mas a gente, logo depois, isso aí também tem dados da SP-Trans, a gente está tentando tabular para até mapear, na verdade, isso, caiu bastante a circulação, né, a galera aderiu, digamos, né, entendeu a quarentena, mas com o desgaste de ficar muito tempo em casa, a galera começa a desrespeitar e até uma coisa grave, que é perder um pouco a credibilidade na proposta do governo. Pô, os caras vão ficar me segurando em casa aqui até quando? Então, gera até uma ansiedade na população e a gente já estava voltando a crescer. E aí agora com o rodízio muda de novo. Então, um ponto é que não estabilizou a demanda. Então, a SP-Trans está sofrendo todo dia, que eu falei, com pouca vontade de usar a quantidade lá de dados que ela tem, né? E aí está gerando isso, né? Não é a lotação que a gente tinha pré-pandemia, daquele cenário absurdo que a gente se comparava com o Japão, de 8 pessoas por metro quadrado, mas é uma lotação que ainda assim hoje é motivo de denúncia, e aí como PIDEC, como conselho, é muito importante que quem vê a situação denuncia, marca, tira foto, marca as SP-Trans, não é para criticar e querer, mas para apontar, ó, essa linha aqui ainda não está ok, precisa melhorar essa linha aqui, esse metrô. E aí as redes sociais e as máquinas fotográficas no celular facilitam muito isso, né? Até pelo conselho, a gente criou uma página na internet, uma Mob Sampa, que a gente tem feito isso, de pegar os comentários e falar, pô, SP-Trans, olha isso aqui, ó, você não viu isso aqui, responde esse cara aqui, SP-Trans, porque com isso a SP-Trans também vai tendo dados, insumo de ver, pô, preciso melhorar aqui e aquilo ali. E a população, é curioso, que aí é um dado que o IDEC já pesquisou também no passado, ela perde a credibilidade de reclamar. Pô, reclamar não dá em nada, a SP3 não faz nada. Mas não é bem verdade. Às vezes a solução não vai ser no dia seguinte, na sua linha, mas a reclamação ela gera um dado para a SP-Trans poder também ir vendo onde está o problema. Inclusive, acontece... E a CPTM e o metrô, Rafael? Como é que eles... A CPTM e o metrô estão tendo muita reclamação também. Eles têm margem também. Mesma lógica, né? Porque eu queria falar, a SP-Trans, há um tempo atrás, alegou que estava caindo reclamação dos usuários. Então, ela estava melhorando o sistema.
e o usuário sabe que não necessariamente é verdade. Então, a reclamação com o metrô, com a CPTM, com a MTU, né, que também está operando no momento também, ela é importante para pontuar o problema, para demonstrar que aquela linha não está ok, que o problema ocorre, né? E ninguém tem que ter esperança de que a SPTrans está ciente de que acontece em todos os veículos. Por isso, para a gente, o usuário, ele é um fiscal, que tem que estar ali atento, tem que marcar a SPTrans, marcar Ministério Público da Defensoria, quem ele se sentir ali, né, na angústia ali de marcar, para dar o que burocraticamente se chama de publicidade, para divulgar o problema. E aí poder avaliar, ó, não está ainda como a SPTrans está prometendo, aquela linha ali está de tal forma, né? E a reclamação no 156 é o ideal, porque é o protocolo, a SPTrans mapeia depois aquilo, né? Mas quem não tiver, o 156 não está contento ainda, na nossa visão, ele é muito burocrático. Quem quiser tirar foto, marcar, a SPTrans no Twitter responde quase todos, né? Grande parte das reclamações. Não é que fica lá para quem quiser ver. Então, é um caminho de apontar o problema. Eu tenho três perguntas que fizeram para a gente também, que é o seguinte. Quais cuidados, primeira, quais cuidados ciclistas e pedestres têm que ter durante a pandemia ao se deslocar? Se está sendo feita a limpeza dos ônibus, trens e metrôs, e já recebi foto com denúncia de ônibus que estão vindo imundos, não estão sendo limpos. E também como que os trabalhadores do setor, cobradores, motoristas, enfim, operadores de trem, seguranças, eles estão tendo equipamento, eles estão tendo o resguardo para não se contaminarem? Para os pedestres e os trabalhadores. Então, sobre pedestres e ciclistas, a gente está atento também a dados de segurança no trânsito, porque um resultado prático e direto da queda do trânsito é que o trânsito fica mais rápido, né? Com menos congestionamento, o carro vai mais rápido. E isso tende a aumentar a insegurança. Então, é um ponto de atenção. A gente está acompanhando os dados que o Infosiga gera com uma celeridade um pouco maior que a CT, para ficar atento a isso, mas é importante quem está andando a pé ou de bicicleta ficar atento, né? Se não tiver infraestrutura adequada, que é o padrão em muitas das regiões da cidade, está perto de uma avenida, uma curva perigosa, ficar atento, porque os carros estão mais rápidos e podem surpreender, né? E o motorista, principalmente, que a gente tenta trabalhar muito com a responsabilidade que a gente diz de quem está operando uma máquina no espaço público, é o motorista. O motorista tem que ter responsabilidade para não colocar aí, enfim, cidadãos, parceiros, colegas E é um ponto até que pela cultura do automóvel no Brasil a gente tem uma visão na nossa avaliação, né, em toda a nova técnica aí de segurança do trânsito, é muito ruim o quanto a gente trata como simples dirigir, como se fosse um lazer ou uma coisinha gostosa. Não, dirigir está operando uma máquina, é quase como um cara de indústria, você tem que tomar vários cuidados, né? E aí até faz uma comparação, para explicar bem facilmente, com a aeronáutica. Um piloto tem trocentos processos, a forma que ele fala com o copiloto tem metodologias de cabine, tal. Quando tem uma ocorrência de uma queda de avião, tem uma análise profunda do que levou aquilo. E no carro a gente acha que está no domingo, vai passear, não leva tanto a sério o dirigir quanto leva operar outras máquinas. Um exemplo também bem claro, eu que sou asmático, isso, quando pessoas tomam remédio antialérgico que dá sono, tem uma instrução de não dirigir. E não existe nenhuma fiscalização sobre esse assunto no Brasil, porque a gente trata o dirigir como se fosse uma coisa simples. E é um processo que tem que ser mudado. Quem quiser debater mais segurança, não vou conseguir aprofundar muito aqui, tem toda a metodologia de visão zero ou de sistemas seguros que debate como isso deve ser aprofundado, e aí as entidades de São Paulo, a Ciclocidade, a Cidade Apex, são ciclistas e pedestres, trabalham muito esse tema, mas também é uma mudança que a gente precisa ter de paradigma. Então pesquisem aí sobre visão zero e sistemas seguros, né? O WRI, que é uma entidade que atua no Brasil, e o TDP também trabalham muito com isso, e é um tema central. Voltando para o ônibus, a limpeza, a gente também fez contribuições sobre esse sentido, até para alertar defensorias públicas e Ministério Público sobre essa questão. E, infelizmente, ela perde importância para os outros, né? Porque a questão da lotação é absolutamente urgente, a questão financeira em cidade que não tem recursos é absolutamente urgente, então a limpeza ela fica no segundo ponto. É até curioso que no começo da pandemia eu acompanhei alguns webinars com entidades de fora do país, e em Barcelona, Madrid, Roma, a discussão é essa, é a limpeza. Pô, que produto que eu vou usar? Tem sprays que matam, enfim,
várias discussões. E aqui no Brasil a discussão era se ia ter recurso para o busão funcionar no dia seguinte ou se ia estar lotado. Então, mostra um pouco o nosso atraso no Brasil de ter um sistema organizado de transporte, né, uma visão de transporte com política pública, não como um ônibus rodando, né, na cidade. Mas é grave, a gente viu no começo muitos prefeitos até postando, estamos aqui limpando ônibus e tal, mas enfim, entra no dia a dia, né, vira normal, já começa um pouco a perder o foco. E é importante que, assim, é menos importante que a lotação? Pode ser que seja, mas se o usuário viu o ônibus sujo, em mal condições, ele tem todo o direito de reclamar, não importa que ele conseguiu cumprir a viagem dele de início ao fim, tem que apontar, tem que denunciar, de novo, marcar SPTrans, usar 156, porque é um ponto. A gente tem notado, a gente usou uma época um aplicativo para a galera avaliar o transporte, né, fazer uma análise completa, né, e a gente viu resultados, Caio, diferente da reclamação. Então, na reclamação, o pior problema, né, no 156 é o motorista. E no aplicativo, o pior problema era a lotação e limpeza. E a gente começou a conversar com pessoas e avaliar que é o seguinte, a limpeza e a lotação, né, fora da pandemia, a lotação, elas não impactam a viagem do usuário. Ele consegue chegar no trabalho sujo, cansado, desgastado, mas ele chega. Agora, se o motorista pulou o ponto, ou não pegou ele, ou brecou, ele caiu, são coisas que marcam ele. Então a população tende a reclamar só do que estraga a viagem dela. Se ela conseguiu fazer, ela não reclama, mas não, tem que reclamar também. Reclamar de limpeza, reclamar de faixa exclusiva que não funciona direito. Todo o sistema do transporte que te viola algum direito, cabe reclamação, cabe levar depois à ouvidoria, depois ao PROCON, que tem já contato com a SPTrans e faz esse trabalho. Então é isso, não se deve minimizar os problemas menos graves. É claro que, sim, naturalmente vai ter menos atenção, né? Mas tem que ter essa atenção. E quem está reclamando não se sinta chato ou menosprezado. É direito e é o que tem que funcionar corretamente. Muito legal. Olha, Rafael, o trabalhador, desculpa. O trabalhador que você tinha colocado é outro ponto de atenção que tem também levado a medo, né? Teve em Sorocaba, há umas semanas atrás, uma ameaça de paralisação dos funcionários porque eu estava assistindo seguros para trabalhar. Então, é um ponto essencial do funcionamento. O Brasil, como eu falei, é muito dependente da tarifa, não consegue propor medidas emergenciais de flexibilizar isso, como, por exemplo, na Argentina, se não me engano, colocaram a entrada pela porta traseira, porque aí não tem tanto contato com os usuários, o motorista fica mais seguro, só que aí abre mão naturalmente da tarifa, e aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso ainda. Então, até algumas medidas não conseguem se avançar. O que tem se feito é melhorar ali o isolamento do motorista, né? Eu vi uma empresa, até que de São Paulo, acho, colocou um plástico, né? Um acrílico separando, então tentando fazer com que ele tenha menos contato de fala, né? E de saliva, né? com os usuários. É uma necessidade de avançar nesse caminho. E acho, né, que até esse é um dos pontos... Mas máscara e álcool gel, as empresas, tanto CPTM, metrô e SPTrans... Esse é o básico. Né? Mas estão dando esse básico? Estão dando o básico para os funcionários? Estava tendo essa discussão, o metrô estava reticente em fazer isso, eu não lembro como solucionou, a CPTM estava dando uma máscara e tem se avançado, estava conturbado. Faz tempo que eu vejo a discussão, imagino que tenha melhorado. Mas esse deveria ser o básico, e inclusive com o governo do estado, a prefeitura, pegando dinheiro de saúde para isso, porque é uma questão de saúde do funcionário servidor público, né, que presta o serviço para uma concessionária, né? Não precisa usar do subsídio ou gerar desculpas, é uma medida que tem que ser urgente. Eu não lembro agora como que acabou a história do metrô, mas teve uma discussão ruim até, né? Enfim, funcionários reclamando bastante desse assunto, e que nem eu falei, riscos até de paralisação em Sorocaba, né, como foi o exemplo de lá. Teve outras, acho que Londrina rolou essa discussão também, porque esse funcionário estava percebendo que ele estava sendo abandonado, né, responsabilizado por todo o serviço, que, enfim, não é responsabilidade dele. Mas é um assunto grave. Começou a surgir outras soluções, né, que eu falei do acrílico, que até imagino que eu estava falando que pode ser que fique até para depois da pandemia, porque é um isolamento que é bom para o motorista mesmo, enfim, para gripe comum até, né, nem para isso, ou para qualquer outra coisa. Então, são medidas que a gente está aprendendo também a mudar. E é ruim, como eu falei, que o básico tenha tido discussões, né? O básico era para ser básico, né? Olha, eu queria aproveitar, tem bastante gente na live aí, eu tô
Esse debate ele é muito rico, tem vários aspectos. Muito. Tem gente que está com razão criticando, falando os políticos não fiscalizam, não sei o que. Gente, não é simples fiscalizar, o Rafael sabe. Quando veio a lei ainda, quando a Veleda era secretário, para mudar a lei de 2001, que é da concessão do transporte, eu fui o relator, o IDEC subsidiou a gente, várias entidades, para a gente mudar o marco regulatório, e até hoje não andou porque o governo não quis. É difícil mexer nisso. Falar em uberização, por exemplo, da oferta do transporte, imagina, os caras matam a gente se a gente assim, gerar concorrência, né, pela boa qualidade da oferta. Então a gente tem que ir com calma nesse assunto e sair da crítica só do atacar a pedra, porque tem coisas básicas que a gente realmente pode mudar. E perguntaram muito aqui, Rafael, do VLT. Aí eu queria te dizer, né, você falou um pouco do financiamento. Eu falei de um corredor de ônibus, Radial Leste, e 23 de maio até Interlagos, lá embaixo. Se tivesse um corredor de ônibus central decente, com dobrada de faixa para ultrapassagem dos ônibus nos pontos, já dava uma desafogada absurda. E é menos caro do que fazer um VLT ou um metrô. E não sai do papel. O corredor e o VLT têm mais ou menos o mesmo preço, né? Não tem uma variação muito grande. E em demanda também ficam mais ou menos no mesmo lugar ali. O VLT é uma forma diferente de um metrô, de um corredor, desculpa. Os dois, claro, bem menos capacidade que metrô e trens, né? Que são os equipamentos com maior capacidade possíveis. O VLT costuma vir associado também a uma política urbanística do entorno, que é melhor, enfim, fica mais completo e tal, mas isso também costuma ser usado para não implementar, né? Fica muito difícil, tem que licitar a obra. E ele já não é poluente, né? Porque ele é elétrico, né? Ele já exato, ele tem esse grande avanço de ser elétrico. Tem um grande avanço também, que eu diria cultural, que o sistema de trilhos tem como um todo, e o VLT é um trilho, de ele gerar uma referência muito mais forte, né? Então você fica ali com aquela linha, você sabe claramente para onde ela vai, então ela intuitivamente é mais fácil até de ser estimulada. Eu acho uma opção bastante interessante. Quando eu vou para o Rio, eu utilizo muito o VLT do Rio, que atende muito bem o aeroporto. Ele chega na porta do aeroporto, uma faixa de pedestre atravessa, senta no VLT, e é um meio de transporte, como eu falei, que tem um impacto urbanístico também positivo, né, na cidade. E poderia se fazer. Teve até uma discussão aí do Dória com o urbanista lá de Curitiba, de fazer e tal, e acabou não saindo, né? Mas um ponto que a gente ressaltou na época é que não foi um planejamento, foi tipo uma ideia que surgiu, né? Que nem eu falei, essas ideias mirabolantes que surgem, vamos fazer, né? Que nem o monotrilho, o fura-fila lá na década, há 20 anos, e faltou no planejamento da mobilidade da cidade, equalizar onde vai sentido no corredor, onde faz sentido no VLT, e avançou-se um pouco em corredor, mas muito pouco em VLT também, porque o lobby do transporte por ônibus é muito grande, né? Tem toda a infraestrutura pronta, tem empresas montadas na cidade operando isso, né? Então elas empurram mais esse tema do que o VLT. Inclusive, esse lobby é muito forte e é até difícil pautar mudanças de trem, inclusive, né? Confrontando o lobby do ônibus. A gente teve o caso até agora recente do monotrilho do ABC, que ia ser uma linha ao ABC junto com a linha 10 da CPTM que atende lá, que o monotrilho estava questionado, né, até o da Zona Leste, que se vai atender aquela demanda, reduziram para um BRT que é mais fraco ainda. Então, e muito por isso, por lobby de empresas de ônibus. Lá tem lobbies muito fortes, o ABC de ônibus. Então, essa discussão, não tem a menor dúvida, que também confronta esses interesses. Tem um debate parecido no Rio, que tem lá a Baía de Guanabara, com as barcas do Rio. E também o lobby faz pressão contra a barca porque tira passageiro do ônibus, né? Então, é ruim que a discussão... os usuários não têm força para pautar a discussão se dá num nível político muito alto, e aí esses lobbies acabam tendo muito, 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 muito peso. Né? Quando eu falo em corredor de ônibus, na Radial e na 23 ao invés de VLT, é que eu sei que se você fizer o corredor de ônibus, pelo menos reduz a resistência das concessionárias de ônibus que operam na 23, sim. Naquela burrice que é ficar na faixa da direita ali. Então, e na Radial nem se fale, né? A Radial é um crime. Porque... O da Radial tá planejado, orçado já, tá tudo encaminhado. Outra que para mim é gritante, o Aricanduva, uma baita avenida enorme, com 5, 6 faixas de carro, nenhuma faixa de prioritária. A prioritária é para super simples. Mas é isso, o plano da SP Trans, como a maioria aqui é de São Paulo, ele preveja mais de 200 quilômetros de corredor. E aí o Haddad não conseguiu liberar lá teve uns erros, às vezes transforma a obra em uma coisa grande demais e não passou.
passou o da Berrini, né, o da Berrini e uma reforma do Embu-Mirim. Aí o Haddad avançou só no do Itaquera, que é o corredor da Avenida Cidade Líder. O Dória não conseguiu finalizar esse corredor também. Eu vi até relatos do Caran de brigas com o orçamento federal e tal e coisa, e não ia. Foi num evento lá com o Ministério das Cidades e não saiu. E é isso, a gente em 2 mandatos acabou um corredor de ônibus. É muito, muito, muito pouco, muito aquém do que a cidade precisa. Né? E é isso, as burocracias, aí não tem recurso, aí corta o PAC, a cidade não consegue fazer, e fica nessa muteta. Em paralelo, asfaltamento sai pra caramba, a Bela Cinta foi recapeada 2 vezes esse mandato, a ponte lá da Tapaiuna saiu, então é aquilo que eu falei, as obras para o carro, elas rodam, para o transporte coletivo fica nessa, de que o financiamento, o PAC, a Dilma, o não sei quem, aí derrubou, mudou o governo federal, mudou o governo federal, aí mudou o governo municipal. Se a gente for para cada mudança de governo, a gente não vai trabalhar nunca, porque a cada 2 anos tem mudança de governo, né? As planejadas, pelo menos. Então, tem que se estabelecer processos, que a gente falou do fundo, para que a política tenha uma continuidade, independente do governo federal, municipal, estadual, e de vontades e de desejos. E é isso, é muito difícil. É um combate, e um ponto que aí a gente no IDEC tenta fortalecer, o Conselho também está aí para isso, o que foi da reclamação, é tentar fortalecer o usuário, porque ele que tem interesse naquela obra sair independente do governo. Por isso que a gente acha que o usuário tem que reclamar, tem que expor, tem que criticar, para tentar dar pressão. Rafael, o Instagram derruba a live depois de 1 hora. A gente vai completar 1 hora agora. Então, eu queria te agradecer mesmo a sua disponibilidade. A gente pode fazer uma outra live semana que vem, mais para frente, porque tem muito assunto. E com certeza o pessoal vai gostar muito de ouvir mais. Você pode falar de terminais de ônibus, bilhetagem, enfim, uma série de outras coisas. Mas essa pandemia a gente falou de tudo. Queria deixar à disposição os canais do IDEC, do Mob Sampa, que eu falei que é o Conselho de Transporte. Para quem quiser acompanhar, debater mais, a gente posta lá vídeo. Enfim, acompanhar aí as redes das entidades, Ciclocidade, Cidade a Pé, ITDP, né, entidades que atuam no setor. O Mob Sampa, eu diria que é o hub aqui de São Paulo para a gente debater mobilidade, e estamos lá tentando ajudar bastante gente. Quem é da região metropolitana, estou aqui vendo, tem o Comu, que é um coletivo da região metropolitana também, que é muito legal, uma galera muito forte de debate. E vamos seguir, porque o assunto é gigantesco. Não, eu me empolguei. Eu, por mim, ficaria mais horas com você aqui. Vamos marcar uma outra live. Eu nem passou 1 hora. Tem várias pessoas perguntando aqui questões muito legais, como que é o bastidor dessas discussões na Câmara, a gente pode falar um pouco disso. Tem a questão do carro elétrico, a questão das concessionárias que furam asfalto e não repõem o asfaltamento, sinalização, uma série de coisas. Mas a gente pode marcar outra live. Se você quiser, você prepara algumas telas e a gente sobe durante a live também. Dá para fazer uma coisa bem legal. Beleza. Vamos falar Beleza? assim. Obrigadão. Quer divulgar alguma rede do IDEC? É isso, o IDEC costuma usar IDEC em tudo, né? O Mob Sampa é o canal que a gente criou também, que é simplesinho, o Mob Sampa, né? Eu tô como Calabria Gel, se você quiser lá, eu sempre menciono elas também para Calabria Gel por causa da geografia, né? Mas é um pouco isso, aí tem as Ciclocidades, Cidade a Pé, todas, o nome é a própria rede, o Comu também tá bem ativo mais no Facebook. Quem mais? Tem muito parceiro. No Mob Sampa você consegue lista. A Rede Nossa São Paulo, que é uma entidade que acompanha a cidade de São Paulo como um todo, também é muito forte na mobilidade, né? Já super, super reconhecida. E, por fim, queria também, como você mencionou, agradecer o trabalho que a gente fez lá na licitação de ônibus, que é um outro assunto que dá outra 15 lives dessa, né? E que acabou não melhorando tanto quanto podia, mas foi um debate muito bom. Foi um projeto bastante inovador que você colocou. E é isso, as estruturas antigas acabaram segurando, né, um avanço melhor. Mas vamos tentar aprovar. Falta 13 segundos aqui, depois a gente continua. Obrigadão, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Abração.